Você já se sentiu frustrado por não conseguir se expressar bem? Por não ser compreendido por ninguém? Por não ter atenção e não ter respeito que você acha que merece? Se você respondeu sim, então esse vídeo é para você. Fica comigo até o final, que eu vou te ensinar como melhorar a sua comunicação e torná-la mais simples, mais leve e mais direta para que você tenha mais sucesso nos seus relacionamentos e que você se faça entender melhor, que as pessoas realmente te entendam. Eu vou te dar cinco valiosas dicas e a última é a cereja do bolo, para que sua comunicação fique à prova de desentendimentos. É isso mesmo, que todos consigam te entender. Ser sábio é saber dar valor e admirar a beleza da simplicidade. A comunicação é uma habilidade essencial para a vida, para a nossa vida. Mas muitas vezes a gente complica demais. Não é o que eu sempre falo aqui? A vida é tão simples, mas a gente complica tudo. A gente usa a palavra difícil, frase longa, que não tem as palavras certas, argumentos confusos, e a gente acaba se perdendo. Imagina quem está nos ouvindo. Se a gente se perde, imagina quem está ouvindo a gente. Isso gera mal-entendido, gera conflito, gera rejeição e até mesmo hostilidade por parte de quem está nos ouvindo. Mas como a gente pode simplificar a nossa comunicação e tornar mais eficaz? É isso que eu vou te passar nesse vídeo. Fica aí até o final, hein? Mas antes de passar as 5 dicas para melhorar a sua comunicação, eu quero te falar o porquê que eu estou falando de comunicação. Por que eu estou falando isso? Porque é o que eu vivo. Aqui em casa a gente tem uma dificuldade, era maior, claro, mas tem uma dificuldade ainda muito grande que está melhorando bastante. A minha esposa é muito detalhista e ela quer colocar na conversa todos esses detalhes. Às vezes, alguns detalhes são necessários, mas na maioria, os detalhes são desnecessários. E durante muito tempo eu não tinha paciência para ouvir, é ainda, né? Muito rodeio, mas é o jeito dela, fazer o quê? É muito rodeio para falar pouco, para falar pouca coisa. E aí tomava meu tempo, o dela, mas como eu sempre digo aqui também, a gente não pode e não deve querer mudar as pessoas só com a nossa vontade. A gente tem que ser exemplo para que ela sinta vontade de mudar por ela mesma e a gente tem que amar as pessoas como são. Então se ela julga que deve mudar, melhor. Se não, eu devo achar uma maneira de fazer a comunicação ficar melhor. Se eu tenho essa consciência, a mudança deve começar por mim, né? Se eu não posso mudar a outra pessoa, eu mudo a minha comunicação. Pelo menos a comunicação entre os dois vai ser 50% melhor, certo? Então deixa aqui nos comentários se você conhece alguém que enrola muito para falar algo simples ou que pode ser até mesmo você. E aí, agora sim, agora vamos para as 5 dicas que eu estou colocando na minha vida, que eu estou aprendendo ao longo dessa minha jornada de transformação. Então aí vai a primeira dica. Primeira, use uma linguagem simples e direta. Evite jargões, gírias, palavrões, palavra em outro idioma, a gente gosta muito de usar o inglês, né? Termo técnico que só você conhece, só você sabe, que pode dificultar o entendimento de quem está te ouvindo. Escolha palavras mais simples e mais comuns. Realmente, seja direto. Transmita a sua mensagem com simplicidade. Lembre-se, o simples é o que dá certo. É o arroz com feijão bem feito que gera o melhor resultado. Segunda dica, seja claro e objetivo. Vá direto ao ponto, evite rodeios. Não faça o seu ouvinte perder o tempo precioso dele com informações irrelevantes, repetitivas, que não vão servir para nada para ele. Não queira contar a sua vida para dizer que vai na esquina, entendeu? Não queira florear uma coisa que é tão simples. Seja específico, concreto, sobre o que você quer dizer, o que você espera e o que você espera do outro também. Não deixe margem para qualquer confusão. É isso que dá confusão. Terceira dica, use exemplos, histórias para ilustrar as suas ideias, aquilo que você quer dizer. Lembra? Jesus, que foi o maior de todos, falava em parábolas e era entendido por todos. As pessoas adoram ouvir histórias, porque as histórias elas despertam emoção, curiosidade e as pessoas se identificam com as histórias, principalmente se forem
suas histórias. As histórias também ajudam a tornar as suas ideias mais claras e fáceis de serem lembradas, entendidas, porque as histórias criam imagens na mente de quem está ouvindo, porque criam na nossa também. E aí, como eu falei, use suas próprias histórias, porque as suas histórias vão mostrar como as suas ideias funcionam na prática. E aí vamos para a quarta e penúltima dica. Não esqueça que a última é top. Ouça atentamente o que os outros estão te falando. Isso aqui é o calcanhar de Aquiles de todo mundo, não é? Eu quero que me escute, mas eu não tenho tempo e não tenho paciência para ouvir os outros. Você é assim? Não deixa um comentário, deixa um emoji aqui nos comentários para eu saber se tem muita gente assim. A comunicação ela é uma via de mão dupla e não adianta nada você falar ou querer falar se você não quer escutar. Ouvir, escutar é uma forma de demonstrar respeito, interesse, empatia pelo outro. Ouvir também é uma forma de aprender, de entender melhor o ponto de vista do outro. Quando a gente está só preocupado em falar, a gente só ouve a nossa própria voz ecoando aqui, ó, e a gente não dá atenção para aquilo que o outro quer falar. E aí vem a quinta e mais fantástica dica. Faça perguntas para esclarecer as dúvidas. Não presuma, não ache, não acredite que o outro entendeu tudo que você disse. Ninguém está na sua mente para te entender se você não for claro. Peça uma resposta, um feedback. Tenha uma conversa ativa, não só você falando. Tenha certeza de que a outra pessoa, o seu ouvinte, está acompanhando o seu raciocínio, está te entendendo. Faça perguntas abertas para estimular o diálogo, porque o diálogo são as duas pessoas falando. As perguntas também vão servir para demonstrar que você se importa com o outro e quer que ele entenda a sua opinião, sua maneira de pensar. Não corra o risco de perder o seu tempo falando para alguém que não está entendendo. Isso é uma obrigação nossa quando a gente está falando. Porque a culpa não é da outra pessoa se ela não entendeu, a culpa é sua que não soube fazer entender. Porque sua comunicação não é simples, sua fala é complicada. Perguntar é se acertar aos poucos, é ir melhorando a sua conversa, a sua comunicação. Essas são algumas dicas simples, bem simples, mas muito poderosas para você melhorar a sua comunicação e deixá-la mais leve. E eu queria trazer aqui uma citação bíblica, um texto bíblico que ilustra muito bem tudo isso que a gente está falando. E aí Mateus disse assim, ó, seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ou seja, minha gente, quanto mais a gente enrola ou quanto mais não somos diretos e principalmente honestos com aquilo que a gente fala, mais a gente se aproxima do mal. Beleza? Então, reflete aí. E aí eu encontrei uma história na internet que eu não sei se é real, se é de verdade, mas que também ilustra muito bem esse assunto e eu vou contar para você agora, tá bom? E eu vou falar como se fosse eu, ok? Para que eu acho que fica mais fácil de entender. Eu estava trabalhando em uma empresa de consultoria e tinha que fazer uma apresentação para um cliente em potencial sobre um projeto que eu estava liderando. Era uma oportunidade muito, muito importante para mim e para a empresa também, pois o cliente era um grande banco internacional. Eu me preparei muito bem para essa apresentação. Fiz uma pesquisa extensa sobre o mercado financeiro, sobre as tendências globais, sobre as soluções inovadoras que a gente podia oferecer. Eu fiz um slide show com gráficos, tabelas, números, dados, enfim. Eu ensaiei várias vezes na frente do espelho, cronometrando cada palavra, cada gesto, cada pausa. No dia da apresentação eu cheguei confiante na sala de reuniões do banco, onde me esperavam 5 executivos do alto escalão. Eles me cumprimentaram cordialmente e me deram a palavra. Eu comecei a falar com entusiasmo sobre o meu projeto, mostrando os slides no telão, explicando cada detalhe com precisão e eloquência. Eu achei que estava indo muito bem, até que eu percebi que os executivos estavam bocejando, olhando para o relógio, mexendo no celular, cochichando entre si. Eu fiquei nervoso e acelerei o meu ritmo.
tentando terminar logo a minha apresentação. Quando eu finalmente acabei, eu perguntei se eles tinham alguma dúvida ou comentário. Eles se entreolharam e um deles disse: desculpa, mas nós não entendemos nada do que você disse. Você poderia simplificar, por favor? Eu fiquei sem reação, como assim eles não entenderam nada? Eu tinha explicado tudo com tanta clareza, com tanta lógica, com tanta evidência. O que eu tinha feito de errado? Então eu percebi que eu tinha cometido um erro fatal. Eu tinha complicado demais a minha comunicação. Eu tinha usado uma linguagem muito técnica, muito rebuscada, muito acadêmica. Eu tinha enchido os meus slides de informações desnecessárias, confusas e irrelevantes. Eu tinha falado demais e ouvido de menos. Eu tinha perdido a conexão com o meu público. Eu respirei fundo e pedi desculpas. Eu disse que ia tentar simplificar a minha mensagem. Eu fechei o meu laptop e apaguei o telão. Eu peguei uma folha de papel e uma caneta e desenhei um esquema simples do meu projeto. Eu usei uma linguagem simples e direta, sem jargões, sem gírias, sem estrangeirismo. Eu fui claro e objetivo, sem rodeios, sem repetições, sem ambiguidade. Eu usei um exemplo real de um cliente que tinha usado nossa solução e tinha obtido resultados incríveis. Eu ouvi atentamente o que os executivos tinham a dizer. Respondi às suas perguntas, pedi feedback, confirmei se eles estavam entendendo. Eu contei uma história pessoal sobre como eu me interessei pelo assunto e como eu me envolvi no projeto. Quando eu terminei a minha nova apresentação, eu vi que os executivos estavam sorrindo, acenando com a cabeça, elogiando o meu trabalho. Eles disseram que tinham entendido tudo o que eu disse, que tinham gostado da minha proposta, que queriam fechar o negócio com a minha empresa. Eles me agradeceram pela minha comunicação simples, leve e direta. Eles me deram um aperto de mão e me convidaram para almoçar com eles. Minha gente, essa história ensina muito. Essa história me ensinou uma lição muito importante. A comunicação simples é a melhor comunicação. Ela facilita o entendimento, a conexão, a confiança e a persuasão. Ela ajuda a se expressar melhor e a ser melhor compreendido pelos outros. Ao ser mais assertivo na comunicação, ajuda a ter sucesso nos relacionamentos pessoais e profissionais. Você já se sentiu incompreendido por causa da sua comunicação? Já pensou assim: ninguém me entende direito, ninguém entende o que eu falo? E a partir disso, já tentou simplificar a sua comunicação e deixá-la mais leve? Conte para mim aí nos comentários. Quer ajuda para simplificar a sua comunicação? Conta comigo. Me chama no direct lá no Instagram ou no e-mail, que eu vou deixar aí fixado nos comentários. Eu tenho o prazer de te ajudar, porque tá dando certo para mim. E para finalizar, eu vou deixar uma situação estoica para inspirar a gente a praticar a comunicação mais simples, mais leve. Fale pouco e bem, se quiser ser estimado como alguém de valor. Assim disse Epicteto. Bom, meu querido, minha querida, eu espero que esse vídeo realmente te ajude a simplificar a sua comunicação e que você tenha mais sucesso na sua vida pessoal e profissional, no seu relacionamento pessoal e profissional. Tá? Então, se esse vídeo gerou valor para você, se vai te ajudar, deixa o like, tá bom? Deixa seu like da confiança aí. Se inscreve se não é inscrito, é muito importante pra gente. A gente precisa chegar a 100 inscritos, tá? Falta pouco, mas eu preciso da sua ajuda, ok? Comenta, compartilha com seus amigos, com seus grupos. E de coração eu espero que esse vídeo te ajude muito, tá bom? Que você passe a ser entendido, passe a ser entendida muito bem e não gere complicações na sua comunicação. Até o próximo vídeo, um grande beijo no seu coração. Seja leve, releve, a vida é muito breve. Tamo junto.